Nós teremos agora a palestra da arquiteta Moema Wertheimer, com o tema Requalificação de Espaços, incorporando uma nova vocação. Moema é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e possui experiência internacional em escritórios de arquitetura na Suíça. Além de sua formação técnica, é fluente em alemão, inglês e francês. Iniciou sua carreira como arquiteta autônoma em 1987, desenvolvendo projetos residenciais, comerciais e também corporativos. Desde 1991, Moema está à frente da MW Arquitetura, escritório que é reconhecido pela criação de projetos funcionais, alinhados às necessidades de seus clientes. A MW Arquitetura atua na elaboração de projetos de arquitetura, design de interiores, reformas e consultoria para espaços corporativos, comerciais, de saúde, hotelaria, retrofit, educação e senior livings. Moema, bem-vinda à Arena do Conhecimento. A plateia agora é sua e a expectativa aqui é das melhores em relação à sua palestra. Já está tudo ligado aqui. Fique à vontade. Bom, gente, boa tarde para quem ainda está aqui conosco, né? Começamos cedo e ainda estamos aqui evoluindo. Está ficando cada vez mais difícil, né? Porque já falou o Lula, agora já falou a Bruna, as pessoas estão levantando aqui a régua da conversa. Vamos ver o que te aguarda. Você vem depois de mim e a Cláudia vai fechar aqui a nossa conversa. Então, eu espero para que quem está aqui conosco, vocês estejam achando a tarde criativa, inovativa e produtiva. Eu vou apresentar um pouquinho do que é, vamos ver, o nosso trabalho. Vamos ver se eu me adapto aqui com esse... Vamos? Então, eu vou contar um pouquinho do que é a MW. Obviamente, o objetivo aqui hoje é compartilhar com vocês algum conteúdo e não falar muito sobre a nossa trajetória, nem fazer uma propaganda do que é o nosso escritório. Mas acho que um pouquinho da nossa história é importante, né? Eu sou a sócia fundadora da MW Arquitetura. Depois que a Bruna falou das gerações, aí, eu não vou nem ousar dizer a qual dessas gerações eu pertenço, porque eu acho que já pulei algumas, mas eu hoje tenho o prazer de ter aqui junto comigo a nova geração da MW, a Flávia e o Arthur, que são os nossos arquitetos sócios e que são encarregados de ser essa inovação da MW, que já está aqui há tantos anos no mercado. Então, eu espero que, no futuro breve, eles me substituam de vez em quando nessa fala, trazendo um pouco do jeito dos jovens, das gerações mais novas, contarem as suas experiências, né? Então, a MW está no mercado já há bastante tempo. Eu tentei montar aqui para vocês um pequeno índice do que a gente vai fazer nesses 40 minutos. Na verdade, a gente reserva um tempo para conversar com vocês no final. Então, depois dessas falas tão interessantes aqui sobre espaços corporativos, e quando eu vi a grade das falas, falei, gente, sobre o que eu vou falar? A Bruna já falou sobre muita coisa que a gente faz, sobre muitas ideias que a gente compartilha, sobre muitas pesquisas. O Lula é sempre uma inspiração, né, Lula? A gente se diverte quando conversa fora do escopo, no almoço, no jantar. Então, a gente tem uma troca muito amiga e muito colega entre arquitetos que se admiram e que se complementam. E eu acho que é um prazer a gente poder estar aqui junto com vocês. Então, trouxe um tema um pouco diferente. A gente fala um pouco de requalificação de imóveis que ou não têm vocação ou perderam o foco, perderam a vocação, e como que nós, arquitetos, podemos instigar os nossos clientes a pensar diferente a respeito deles. Dividi a nossa apresentação aqui em alguns tópicos e eu trouxe 3 cases que eu acho que vão ilustrar um pouco do que a gente vai falar. Tá? A MW está no mercado desde 91, foi quando eu comecei a trabalhar no segmento corporativo. Eu sou uma apaixonada por isso,
que eu faço, que eu falo. Para mim, a arquitetura é uma mistura de hobby e profissão. Não tem muito limite. Trabalho sábado, domingo. Acho tudo divertido. Acho bacana a gente interagir com as pessoas. E, para mim, assim, acho que a grande satisfação de poder ser arquiteto é acordar todo dia, saber que eu vou encontrar pessoas diferentes, eu vou encontrar pessoas com sonhos, desafios diferentes, e, para isso, a gente vai ter que se reinventar toda vez. Então, acho que isso é o bacana da arquitetura, é o que nos motiva e nos faz pensar sempre em coisas diferentes. Citando um pouco de trabalhos na área corporativa, eu trouxe um exemplo ali em cima, um trabalho recente aqui de São Paulo, onde a gente resolveu homenagear personagens brasileiros que nem sempre são tão reconhecidos, né? Então, é um escritório que, por onde você passa por ele, você vai descobrindo histórias de pessoas brasileiras através de QR Codes. Em cada ambiente, você conta uma história. Por outro lado, fizemos um escritório super desafiador para a Melissa. Na verdade, é uma loja deles em Nova York. Ela é 100% branca e a imagem que está na tela é 100% colorida. Então, a gente usou os recursos digitais para que a parede branca, o chão branco e tudo que é branco ficasse mega colorida. E eles a chamam de galeria, justamente porque ela é um espaço que se transforma. Sobre transformação de espaço, a gente também já ouviu bastante hoje, né? Trabalhamos muito com empresas multinacionais, para as quais a gente teve o prazer de fazer projetos no Brasil, em Istambul, na Turquia, e na Grécia, onde o foco são sempre as pessoas e os projetos sócio-inclusivos. Então, também são trabalhos onde a gente conseguiu trazer para o projeto instalações onde a gente adquiriu painéis feitos por sociedades carentes, mas esse não é o objeto da nossa conversa hoje. Eu poderia passar horas aqui falando, porque eu acho que esses projetos que envolvem pessoas, e como já disse o Lula e a Bruna, quando a gente consegue interagir com essas pessoas, eles são os projetos mais ricos, os mais lindos e os mais criativos. E é onde a gente também percebe que a gente deixou um legado, porque a gente conseguiu trazer para dentro do nosso projeto, daquilo que a gente julga ser uma tendência, aquilo que é a essência da empresa. Então, para essa empresa especificamente, tudo que era sócio inclusivo devia aparecer no projeto. Então, mas eu acho que hoje a minha fala vai ser um pouco diferente, e para não extrapolar o tempo, eu vou direto ao que eu me propus a falar hoje, tá? Vamos lá. Obviamente, todos os projetos, hoje em dia, a gente busca certificações. Nós temos vários projetos com certificações em LEED Gold, em Fitwel. O Arthur e a Flávia são arquitetos que fizeram uma formação em Fitwel. Isso é um selo que a gente busca, onde a gente busca cuidar do bem-estar das pessoas, da qualidade do ambiente em relação ao comportamento das pessoas. E isso vale para qualquer projeto. Pode ser um projeto corporativo, pode ser um retrofit, pode ser um projeto de uma loja, enfim, todos os projetos em que a gente estiver preocupado em trazer bem-estar e qualidade, onde a gente, por exemplo, incorpora muito biofilia, como nesse projeto que é a sede da Tishman Speyer no Brasil. Ele foi um projeto piloto que acabou virando referência para a Tishman Speyer fora do Brasil, em Nova York. Então, eu acho que nós, brasileiros, devíamos ter muito orgulho da nossa criatividade. A gente estava conversando isso hoje num almoço, o quanto que nós valorizamos pouco a nossa natureza, os nossos potenciais como país, como nação, e como uma nação criativa, inovadora. Toda vez que eu tive a oportunidade de fazer projetos fora do Brasil, eu percebi o quanto as pessoas valorizam a criatividade brasileira. Lógico que eles têm medo da nossa corrupção, têm medo de uma série de outras coisas no nosso país,
mas eu acho que a criatividade e essa alegria brasileira que a gente muitas vezes transcreve para os nossos projetos fazem muita diferença. Então, eu queria realmente incentivar todos os arquitetos que estiverem aqui, eventualmente, me ouvindo, a realmente levantar essa bandeira. Nós podemos ser criativos, nós podemos ser técnicos, nós podemos ser muito competentes, e a gente tem que fazer isso aparecer. Nem sempre somos reconhecidos lá fora, e a gente vem batalhando. Vocês viram aí outros projetos premiados dos nossos colegas. Então, o Brasil tem muito a vender e a mostrar lá fora. A gente se apresenta aqui como um hub de especialistas, nós não somos um escritório grande. Eu acho que nunca foi o meu desejo ser o maior escritório de arquitetura, mas, com certeza, eu sempre quis fazer parte dos melhores. Melhores em qualidade, em dedicação ao cliente, em foco no cliente, em ter tempo para o cliente. Então, eu me orgulho muito de dizer que eu conheço praticamente todos os projetos do escritório, eu participo sempre que possível, e eu acho que toda a nossa equipe tem essa vocação de ter esse foco no cliente. Mas, para que a gente possa ser grande e competir no mercado, a gente se estruturou como um hub e a gente oferece os serviços que o mercado precisa conforme demanda. Então, se eu precisar de projetos com assessoria legal, eu vou falar um pouco sobre isso, porque hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as novas vocações para edifícios. A gente tem a consultoria legal, a gente pode trabalhar com uma consultoria de paisagismo, luminotécnica, de sustentabilidade, ou aquilo que o cliente estiver precisando. E com um time super unido, super alinhado, e com isso a gente se torna grande e competitivo para participar do mercado brasileiro e, às vezes, internacional. As nossas áreas de atuação são bastante variadas. Eu acho que a gente atua fortemente no corporativo, somos realmente muito conhecidos, mas temos um braço também na área comercial, de saúde, de hospitalidade, de educação e na área de retrofit. E eu acho que poder transitar por todas essas áreas nos permite levar conhecimento de uma área para outra, e isso se complementa maravilhosamente quando a gente vai conversar com os clientes sobre os desejos e expectativas que eles têm. Tá? Então, um pouquinho destas imagens, um pouquinho do nosso portfólio e um pouquinho dos clientes que a gente tem aí atendido nos últimos anos. Tá? Posto isso, eu vou partir logo para falar um pouquinho sobre o que vocês acham que pode ser uma requalificação de imóvel. Na verdade, todo projeto que a gente pega uma página em branco, uma reforma de um escritório, ele é uma requalificação. Mas aqui eu estou falando, às vezes, de situações de imóveis que estão em zonas, às vezes, degradadas, ou em zonas que mudaram o seu foco de existência, porque veio um grupo muito grande que se implantou, então um bairro que era mais residencial começa a tomar uma vocação mais comercial, e as edificações vão perdendo um pouco da sua identidade. E, às vezes, isso acontece por um outro caminho também, né? O cliente traz uma demanda. Então, o que seria? A gente pensa em dar um destino ou uma ocupação a espaços e edificações que tinham perdido os seus objetivos. Então, a gente tem que transformar os espaços, atender às novas demandas da região ou do bairro, mas eu acho que o principal momento da gente nesse trabalho é o momento que a gente resolve provocar o cliente. Fala assim, mas você já pensou que esse prédio poderia ser outra coisa? Ou você já pensou que essa laje poderia ter um outro destino? Né? E a gente tem que desafiar. O desafiar não é fácil, porque geralmente você leva primeiro um não. Não, nem pensar, de jeito nenhum, você está louco? Imagina, isso aí vai custar uma fortuna, não tem cabimento, legalmente não vai viabilizar. Mas eu acho que o nosso desafio é provocar, né? E eu acho que é nessa provocação que começam a nascer as sementinhas que vão nos permitir fazer coisas diferentes. Então, obviamente, a viabilidade legal e financeira e econômica é quase que o ponto de partida desses projetos.
Que metodologia que a gente tem usado? Eu não vou dizer para vocês que é uma metodologia muito específica, mas como em qualquer projeto, como a Bruna falou, a gente começa analisando cuidadosamente o cliente, o local, e fazendo um diagnóstico bastante cuidadoso, né? Então, muitas vezes você vai identificar que o local ou o prédio tem deficiências, você tem que identificar as vocações que aquele lugar pode ter, potencial, você vai analisar o entorno, em que bairro que ele está inserido, né? O que a gente pode fazer de diferente, tentar trazer as diretrizes de sustentabilidade, mesmo que o cliente não queira o selo. O selo LEED é caro, o selo LEED, às vezes o cliente acha, poxa, mas eu não vou pagar por isso. Mas eu acho que a nossa obrigação como arquitetos é pensar sustentável. Se o cliente vai pagar pelo selo ou não, é uma consequência, né? Nós já começamos vários projetos que o cliente disse, não vou fazer certificação nenhuma. E, no meio do caminho, ele começou a achar aquilo tudo muito válido, muito interessante, e mudou de ideia. Falou, então é assim que funciona, então eu vou querer fazer. Então, num projeto de requalificação do imóvel, essa é uma das primeiras coisas que a gente vai analisar. Tem uma vocação, tem um potencial para isso? Né? Então, eu acho que a gente tem que ouvir o cliente, observar o local, e aí partir para talvez para uma imersão, que nem o Lula falou, né? Nada vem de graça. A gente não está aqui esperando aparecer a demanda e falar, agora eu vou ter uma ideia. Não, você está constantemente buscando ideias, observando as coisas pequenas do dia a dia, na rua, numa viagem, né? Viagens são sempre muito inspiradoras, né? A gente vai criando um acervo. E é uma das coisas que eu acho que nós conversamos aqui no grupo e todos acham em comum. Os arquitetos têm que ser, no mínimo, arquitetos curiosos. Aquele arquiteto que observa e que se empolga com o que ele vê e ele vai guardando aquilo num acervo no subconsciente. E, quando você menos espera, aquilo que você guardou ali vira uma ideia. Você é mega criativo? Não, você está ali sempre ruminando tudo aquilo e, em algum momento, ele vai te servir para alguma coisa. Tá? Então, os desafios, muitas vezes, que nós enfrentamos, eu vou apresentar nos 3 cases e vou explicar qual foi de cada um. Começam mais ou menos pela legislação. Então, você tinha um local que era estritamente residencial e você quer fazer uma coisa não residencial ali, né? Você tem restrições de escritura do imóvel. Nós já pegamos um case que é logo o próximo que eu vou apresentar, com dificuldades neste sentido, né? Daí a gente vai sentar com o cliente, vamos avaliar o investimento, essa parte financeira faz parte, né? A gente não pode só ter grandes ideias, mas se a gente não tem um bom cliente que apoia nossas ideias e que topa investir no que a gente falou, a gente não chega a lugar nenhum, né? Prazo de implantação, nesses casos, é extremamente importante, porque você, às vezes, encontra um imóvel totalmente degradado, mas a pessoa precisa utilizar num prazo curto. Será que a gente viabiliza isso junto à prefeitura? Isso vem de encontro às expectativas do cliente, né? E, principalmente, quebrar paradigmas. Eu acho que isso é uma constante quando você precisa mudar a cabeça do ser humano. Não é fácil, sempre vem aquela fase. Mas eu sempre fiz assim, por que eu vou querer mudar? Porque, às vezes, o mudar é o que vai fazer a diferença, né? Então, partindo agora já para um primeiro estudo de caso, nós tivemos uma oportunidade com o grupo da Volkswagen. E como é que isso tudo começou? Eles apareceram com uma demanda, eles tinham um tempo muito curto, eles tinham um desejo, uma demanda da matriz na Alemanha para que eles criassem um centro de inovação e treinamento, não era mais de treinamento, aqui em São Paulo, lá em São Paulo, né? E eles não tinham tempo de construir um espaço, porque não dava tempo de aprovar um projeto novo, fazer toda a edificação. Então, o caminho era encontrar algo semi-pronto. Só que as diretrizes eram muito claras. Eram salas de aula para mecânicos. Eles tinham que ter carros dentro da sala de aula. Esses carros precisavam de elevadores, plataformas, porque a aula era dada embaixo do carro. E esse prédio tinha que estar pronto num prazo de 1 ano e 2 meses. Não dava para construir, tínhamos que aprovar tudo, tinha que mandar verba para a Alemanha, tinha que aprovar o conceito, o que fazer. Então, eles nos procuraram com esse desafio e, ok, então vamos ajudar a procurar algo no mercado.
Nós não somos corretores, a gente nessas horas tem parceiros, tem amigos, mas saímos à cata à busca de algum imóvel que pudesse servir. E tinha mais restrições, tinha que estar perto do aeroporto, porque os mecânicos que são treinados vinham de outras cidades do Brasil, tinham que chegar em Congonhas, chegar no treinamento, passar um dia, 2 e voltar. E, ao mesmo tempo, tinha que ser de fácil acesso à fábrica. Com isso, você vai restringindo as zonas no bairro e acabamos encontrando um imóvel. Além de tudo, ele tinha que servir a hospedagem, tinha que ter serviços, porque as pessoas vinham para pernoite, tinham que jantar depois do curso, né? Enfim, mapeamos o entorno. Então, é muito comum, quando você vai requalificar um imóvel, você fazer um trabalho de investigação do entorno. O bairro, as ruas, os acessos, as vias. E aí você começa a cercear e nós encontramos este imóvel. Então, este imóvel estava mais ou menos nessas condições. Você olha bem para ele e fala, nossa, acho que não dá para fazer nada aí, né? Melhor implodir e criar outra coisa. Mas ele tinha algumas características interessantes. Ele tinha sido previsto para ser uma loja de autopeças. Então, ele tinha uma rampa para carro que chegava em todos os andares. Foi um achado, né? Achar um prédio com rampa que acessa os andares para carro não é uma coisa fácil. E, ao mesmo tempo, tinha um pé direito bastante generoso. Eu falei, ótimo, vão caber as nossas salas de aula, elevador. Né? E, maravilha, achamos o prédio. E agora? Vamos analisar a escritura. A escritura era um problema. Precisamos de advogado, fomos analisar a documentação. 2 terrenos pertenciam a 2 irmãos, o terceiro é um terreno incrustado ali no meio que pertencia à prefeitura. Portanto, nós tivemos que criar um projeto que o edifício está usando as áreas que não incluem o terreno da prefeitura, e o terreno da prefeitura virou um gramado no meio do projeto. E a gente teve que manter os projetos, os terrenos desmembrados. Isso é uma ação jurídica complexa, demorada, tem hora que dá vontade de desistir, mas aí você vai lá e acredita na ideia e no potencial e o cronômetro correndo. 1 ano e 2 meses já não eram 1 ano e 2 meses. Né? Então, conseguimos, e óbvio, você ainda tinha que seguir as diretrizes de qualidade do padrão Guideline Volkswagen, Alemanha, e isso acabou virando um projeto que, em 1 ano e pouco, 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, ficou pronto. Eles inauguraram 2 semanas antes da data prevista. Aquele prédio tomou uma configuração mais característica da arquitetura alemã que eles queriam, né? Respeitando os guides de marca, com um pouco do colorido mais brasileiro, com uma diversidade de empenas, mas é aquele prédio que estava lá sem vocação nenhuma, largado. Para o proprietário, um problemão, porque ele não estava mais conseguindo pagar IPTU daquela área. Né? Então, ele arranjou uma solução. Para a Volkswagen, um achado, porque atendia todos os pré-requisitos que eles tinham colocado. Né? E a parte de estudo viabilidade financeira e econômica também fechou a conta. Nesse ponto, dou graças a Deus de ter um sócio que é engenheiro, e o estudo de viabilidade financeira e econômica foi feito por ele. Então, além de tudo, ele conseguiu uma estratégia onde o proprietário fez praticamente um design and build, ele pagou, inclusive, pela obra, em troca do aluguel que ele recebeu. Então, isso fez parte da estratégia da estruturação do negócio. Então, nós estruturamos uma maneira em que o proprietário investiu na parte física do imóvel em troca de um aluguel de 10 anos. Depois, a gente adequou as normas dentro do prazo e estava inserido numa localidade que atendia aos pré-requisitos deles. E o resultado, assim, é uma arquitetura bastante espartana, não era para ter muita invenção estética, porque, afinal, primeiro que é uma empresa alemã, a característica deles era mais sisuda, poucas cores, e extremamente funcional. Então, tem o refeitório para os funcionários que vêm, tem todas as peças dos automóveis pelos quais são dados treinamento, então a flexibilidade também era importante, porque conforme o carro
mudava toda a infraestrutura que estava lá. Salas de aula mega espartanas, mas as portas todas se abrem e elas se interligam com as oficinas de trabalho. Então, o prédio acabou se adequando em função do pé direito, os elevadores cabiam, a laje suportava o peso que a gente precisava e acabamos, então, encontrando essa solução que atendeu a um lado e ao outro. Então, acho que acabou sendo um processo de bastante sucesso. Agora, eu vou trazer um case um pouco diferente. Esse já é um case muito mais corporativo, né? Mas ele também começou com uma demanda que, dessa vez, veio do cliente. Ele já tinha o imóvel, diferentemente da Volkswagen. Ele tinha escolhido um imóvel na Barra Funda, provavelmente porque atendeu às expectativas do CFO. A conta fechou, né? O aluguel era mais barato, tinha acesso público, tinha transporte, só que eles tinham decidido fazer o primeiro projeto que eles chamaram de colocação. Então, é uma holding na área de marketing, de mídias digitais, de propaganda, e eles queriam levar todas as empresas da holding para o mesmo endereço. E isso, para os colaboradores internos, foi assim o inferno na Terra. Eles, primeiro, era colocar irmãos que não se davam bem, que concorriam entre si para coabitar no mesmo prédio. Já detestaram. Aí eles receberam informação, uns iam sair da Vila Madalena, os outros iam sair da Avenida Paulista, dos Jardins, e vamos todos para Barra Funda. Barra Funda não era o bairro mais desejado em São Paulo. Então, a gente encontrou todo tipo de adversidade. O único feliz com a história, eu acho que era o CFO, que fechava a conta dele. E aí a gente começou um trabalho de convencimento, nesse caso, quebrar paradigmas com os futuros usuários, né? O prédio estava ok, mas ele tinha uma questão que não agradava a eles. O térreo do prédio tinha sido concebido para ser uma espécie de um mini mall, um shopping. Então, ele tinha um pé direito bastante alto, interessante, uma arquitetura meio para shopping, não muito divertida, e 3 andares tipo corporativo. E, obviamente, todas as empresas queriam ir para onde? Para o tipo corporativo. Ninguém queria ficar no shopping que tinha dado errado. Então, obviamente, como é que você escolhe quem vai para qual andar, quem vai para o outro? Só que nós chegamos lá e falamos, gente, mas o espaço mais legal é o térreo. O shopping é aqui que tem que ser o espaço bacana da empresa. O outro é convencional, corporativo, bacaninha lá, ver o trilho do trem no fundo, mas não tinha nada de muito diferente. Então, nós acreditamos que o desafio seria convencer as pessoas que reconfigurar essa área que tinha sido concebida para ser um shopping viraria um escritório interessante, onde eles poderiam conviver e compartilhar experiências entre empresas que não se curtiam muito ainda, né? Então, nós fizemos alguns workshops com eles. Não vou repetir o que a Bruna e o Lula já falaram, mas você tem que estar aberto a ouvir, a observar, a sair um pouco do seu eu, porque você não está projetando para você, você está projetando para o outro. Então, você também tem que sentir as dores, as tristezas dele e falar, tá bom, o que a gente vai fazer para consertar isso, né? Então, isso começou desta forma. Os andares corporativos eu não vou apresentar, porque vocês podem ver no site, e o objetivo hoje é falar como transformar esse espaço em algo diferente. Então, nós começamos a setorizar, então era uma laje muito grande, era realmente quase um shopping, e começamos a criar áreas de foco, de interesse por grupos, que seriam cada um deles praticamente uma empresa, e tentar encontrar áreas onde eles pudessem compartilhar. Uma arena, um setor de reuniões, umas áreas, uma praça mais colaborativa, né? E tínhamos uma pequena área de pé direito mais baixo, onde existia já um pequeno mezanino, né? E isso virou o seguinte:
a gente entra aqui, esse é o grande térreo, então a gente acabou trazendo um pouco de fun design, algo mais divertido, algo que atendesse à multidisciplinaridade das empresas. Eles tinham empresas mais conservadoras, empresas mais disruptivas, né? O Ibope é uma empresa muito quadradinha, né? Com as entrevistas, com o que eles fazem. E a gente foi acomodando esses grupos dentro de uma diversidade de espaços. Então, eles mesmos acharam interessante, fizemos um concurso de grafiteiros que eles promoveram. O que ganhou tem a arte dele aí aplicada. Criamos espaços onde eles assistem não somente as melhores divulgações sobre os jogos, mas eles também tinham uma área de call center. E esse call center tinha que habitar no mesmo lugar que todo mundo, né? Então, como é que a gente conseguia trazer um pouco de diversão e de distração para essa turma? Então, eles foram inseridos num contexto mais colorido, onde a gente tem as cabines de foco, as mais abertas, as totalmente isoladas, com uma boa acústica. Conseguimos trazer um pouco mais de verde para esta área de térreo. Abrimos todo o fundo do prédio para o trilho do trem que passa atrás, que para São Paulo é uma coisa divertida, né? São Paulo quase não se vê um trem, então ali você pode passar o dia assistindo o trem passar. E fomos trazendo pequenos atrativos, um a um. Grande desafio também, ar-condicionado e acústica. Como é que você faz uma sala com privacidade acústica, com ar-condicionado dedicado, num pé direito dessa magnitude, né? Então, um dos desafios foi realmente trabalhar o ar-condicionado. Ele alimenta algumas desses containers. Os containers foram construídos lá em loco, né? Em algumas áreas, a gente tem o ar-condicionado embutido aqui, são cassetes, né, que a gente trouxe, então a gente alimenta só com uma rede frigorígena. E as salinhas são totalmente acústicas, permeáveis, permeáveis na transparência e atendem a todos os grupos, são áreas compartilhadas, né? Então, aqui vocês vão vendo um pouquinho de como a gente foi resolvendo a setorização através do uso de cores no carpete, através da setorização de cores dos grupos. Então, tinha o grupo que ficava mais na área verde, o grupo ficava mais na área roxa, e assim por diante. E fomos criando essas salas de uso compartilhado com todos eles. Aqui tem uma área de mezanino, onde eles apresentam os principais projetos, e esse mezanino acabou virando um dos grandes atrativos, né? Porque todo mundo quer reservar essa sala para apresentar para os clientes o resultado da campanha, seja qual for, porque daqui você está quase que num cockpit, você enxerga toda a área de produção do tal do shopping, né? E acabou ficando mais ou menos com esse visual. Então, tem áreas de todos os tipos, mesas mais orgânicas, mesas mais quadradas, para todos os tipos de trabalhos. E a conclusão foi que, na época da mudança, ninguém mais queria ficar nos andares de cima. Todo mundo queria ficar embaixo, porque ficou mais divertido. Então, eu acho que, às vezes, a gente encarar um prédio que tem cara de que não vai servir para nada não é o melhor caminho. Você olha para ele e fala, onde que eu vou descobrir o caminho para que isso se torne algo interessante? Tá? Então, aqui o desafio era muito mais o usuário interno do que o primeiro case, onde a gente foi buscar uma junção do proprietário do imóvel com quem fosse ocupá-lo. Tá? Colocado isso, eu vou partir para o terceiro case, que é bastante diferente. Aqui, nós fomos chamados por um grupo de gestores proprietários do prédio. Então, tinha fundo de investimento, proprietário individual, e o prédio estava totalmente ocupado, e eles precisavam duas coisas. Eles tinham uma área aqui embaixo do L ponto, aqui em cima, que vocês estão vendo, né? Que não estava sendo utilizada. Esse é um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, na Avenida Berrini. Tem uma vista espetacular, mas ele não foi concebido para ser um andar corporativo. Tá? A legislação nem permite. E, ao mesmo tempo, esse terreno que ele tem uma área aqui ao lado, e essa área tinha sido prevista para subir um novo prédio. Então, o que aconteceu? A área de convivência da turma toda, dos habitantes, os usuários do prédio, que são quase 2.000 pessoas hoje, ela
ia se perder. E eles precisavam achar uma compensação para isso. Então, eles nos chamaram e falaram, olha, você acha que dá para fazer alguma coisa aqui nessa cobertura? E ela fica exatamente embaixo de um heliponto ativo, né, que de vez em quando realmente pousa um helicóptero ali com bastante barulho. E essa área era isso aqui. Então, fomos lá, vista espetacular, que lindo, vamos levar todo mundo lá do térreo lá para cima. Primeiro problema, legislação não vai permitir. A gente vai exceder o coeficiente de aproveitamento do terreno, não vai rolar. Segundo, grande problema de acessibilidade. Os elevadores não chegam neste andar. Então, como é que a gente vai resolver? Sem isso, nenhuma ideia vai vingar. Vai virar talvez um depósito, no máximo. Então, nós começamos um trabalho assim de investigação. A legislação também estava mudando, algumas vantagens de fachada ativa e alguns outros benefícios na avenida surgiram com a nova legislação, e a gente identificou uma brecha para conseguir uns poucos metros quadrados construídos computáveis nesta cobertura. Então, o arquiteto tem que saber isso, tem que saber ler a legislação, tem que saber entender. Se não sabe, busca um consultor, um bom parceiro. Mas isso faz toda a diferença na hora de você requalificar um imóvel. Então, nós fomos estudar isso. E o próximo elemento, como resolver a acessibilidade. Nós tínhamos 2 escadas. O Corpo de Bombeiros falou, ok, pela rota de fuga está ok, mas sem elevador não vou aprovar. Então, nós voltamos lá no grupo de proprietários, porque nós tínhamos tido a ideia de transformar isso no lounge de convivência, o tal do lounge que ia deixar de existir lá embaixo. E falamos, olha, avaliamos os elevadores e nós descobrimos que dá para subir mais um pavimento. Vocês topam o investimento? Isso levou um tempo, mas eles toparam. Acharam que isso seria bacana, foram lá na Schindler, negociaram 180 dias para sair o tal do elevador, só mais um pavimento, mais X meses de obra, mas encararam fazer. Então, hoje, os elevadores chegam neste pavimento, o Corpo de Bombeiros aprovou a ideia, então ele está totalmente legalizado em termos de coeficiente de aproveitamento do prédio e em termos de acessibilidade. Aí veio o próximo desafio. Esse prédio eu conhecia da época que ele foi construído, nós tínhamos feito todo o lobby do térreo, e eu me lembrava bem que um dia eu cheguei na obra e o forro todo do térreo estava no chão. Parecia que tinha passado um furacão ali e tinha posto o forro abaixo. Por quê? Porque ali nós temos um elemento chamado natureza. A natureza ali está na curva do rio, onde o vento passa a toda. Então, o vento passou lá embaixo, arrancou o forro. Com o tempo, os investidores conseguiram aprovar um fechamento parcial do térreo. Hoje, o forro não cai mais. Mas o vento ali é um forte fator de intervenção. Então, nós temos um teto aberto aqui. Falei, gente, e agora? O Arthur estava junto, o Flávio. O que vamos fazer? Né? Nada melhor do que pensar em equipe. Então, cada um com uma ideia, um tem uma ideia, o outro piramida em cima. Falamos, então, já que não dá para fazer um forro, porque o vento vai arrancar, vamos pensar em algo onde o vento trabalhe a nosso favor. Então, nós resolvemos usar um elemento de forro, levou um tempão para desenvolver o produto. Foi com um parceiro que você também já desenvolveu produtos, Lula, que ele é ótimo, trabalha com reciclado de PET. E nós resolvemos desenvolver um tecido que fosse quase como um tecido de barco à vela, que quanto mais venta, melhor para ele. E que ele se movimenta conforme vem o vento. Se não tem vento, ele fica parado. Se tem muito vento, ele se mexe. E a gente acabou tirando partido dessa ideia para iluminar isso à noite, transformar esse espaço num espaço divertido. Porém, aí eu digo, cada projeto tem seu desafio, né? Nós começamos estudando a tal da Land Pet, a cor da Land Pet, porque com a poluição de São Paulo, qualquer coisa fica cinza em pouco tempo, não é um lugar que dá para ficar lavando isso toda hora. Então, nós desenvolvemos uns tecidos com eles que eram resistentes a rasgar no vento.
Aí fizemos um varal, deixamos esse varal lá pendurado por uns 2 meses para ver se o tecido realmente aguentava a força do vento. E aí o elevador jogou a nosso favor, porque como ele ia levar 180 dias, a gente tinha tempo para pensar e fazer experimentos. Então, montamos o nosso laboratório lá na obra e, com o tempo, a coisa começou a dar certo. Os primeiros tecidos não deram certo, a cor não deu certo, ele rasgava, ele entortava. E, enfim, no final, vocês veem aqui um vídeo que a gente conseguiu pegar num momento que, conforme o vento vai batendo, essa onda vai até o final e atravessa essa cobertura. Ela acabou virando o grande atrativo dessa cobertura, né? Agora eu vou mostrar um pouco para vocês como é que ela ficou depois de pronta. Então, trabalhamos estritamente mobiliário nacional. A ideia era valorizar os designers brasileiros, né? Então, a gente trabalhou matéria-prima brasileira, designers brasileiros e, principalmente, material que, se ventar muito, não sai voando. E, se precisar, pode ficar na chuva. Tá? Então, eu vou mostrar só algumas imagens de como isso ficou. Tá? Tivemos a ideia também... só um detalhe. Ali à esquerda, a gente vai ver que ainda ficou uma única sala de reunião. Então, a gente criou uma sala de reunião corporativa com bastante tecnologia, que quem não tem essa tecnologia no andar pode alugar essa sala, fazer uma reunião, fazer um evento e terminar outdoor, né? Esses foram os únicos metros quadrados que a gente podia construir como área computável. O resto tinha que ser um terraço aberto. Tá? Então, com jeitinho, a gente foi acomodando cada uma das dificuldades. Né? A vista lá realmente é um espetáculo. Você vê o Jockey Club, você vê essa é a sala de reunião. Né? Tem microfonia embutida, tem aí uma série de recursos tecnológicos não visíveis. Convidamos um grafiteiro para trazer um pouco mais de diversão. Então, o Bieto foi lá fazer uma pintura. A gente fez questão de desenvolver o trabalho junto com ele. Né? E são essas coisas que vão trazendo a graça para o projeto, que é um trabalho de cocriação, não só com o cliente, é uma cocriação com a sua equipe e é uma cocriação com os próprios usuários e os seus parceiros fornecedores. Essa poltrona é uma poltrona do Leonardo Bueno, que é um designer brasileiro, mineiro, que, por acaso, foi encomendada pelo Libeskind, arquiteto lá de Nova York, amou o design brasileiro e levar. Por isso que eu digo, a gente tem que olhar um pouco para dentro e ver que tem muita coisa legal aqui também. Né? E eu trouxe aqui um vídeo, esse vídeo não é nosso, mas é que eu quis mostrar como a empresa que está operando esse espaço, né, esse espaço hoje em dia, inclusive, é alugado, ele gera renda para o pessoal do prédio, como ela divulga esse espaço hoje. Então, um espaço inútil, com uma série de dificuldades de uso, hoje está sendo vendido como um espaço aí do desejo para quem quer fazer festas e eventos. E o evento de inauguração, que ocorreu no finzinho do ano passado, foi um lançamento da Jaguar. Tá? Então, eu acho que esse é o vídeo que eles criaram aí para divulgação à noite. Bom, com isso, para me manter aqui dentro do tempo, que já me mostraram aqui que o tempo está acabando, eu vou ainda abrir para vocês só algumas reflexões. Né? Eu acho que eu trouxe 3 cases, nós temos alguns outros, mas eu acho que São Paulo, principalmente, eu não conheço tão bem a região aqui, mas a gente sempre encontra um moinho. Ontem mesmo fomos jantar num lugar onde transformaram as tinas de vinho num pequeno hotel. Eu acho que assim, requalificar coisas é sempre muito interessante. E São Paulo tem um centro meio abandonado, né, meio inseguro. E eu acho que se a gente conseguisse trazer ideias como essas, para a gente não precisar jogar fora toda a nossa história, todo o nosso passado, e manter alguns elementos que ainda
nos mostrem quem somos e de onde viemos, eu acho que é sempre interessante. Então, eu acho que tendências são essas, pensar em sustentabilidade, eficiência energética é um must para a requalificação de um imóvel, espaços multifuncionais, tecnologia, gente. Quem me conhece fala que eu sempre falo essa frase, né? A gente, lá no passado, a gente andava meio de mãos dadas com a tecnologia. Hoje a gente anda agarrado nela, né? Ela quase que dita o que a gente tem que fazer, né? Então precisa interagir com isso. Integrar a comunidade com os espaços públicos sempre que der para trazer, né? E essa revitalização de áreas às vezes históricas ou culturais que possam ser requalificadas. Então, com isso, termino aqui a minha fala, acho que dentro mais ou menos do tempo. Queria saber se alguém tem alguma pergunta. Alguma pergunta? Quem tiver interesse, leva o microfone. Rodrigo, você falou que ia fazer uma pergunta difícil, estou esperando. Então, gente, super obrigada pelo tempo de vocês, pela atenção. Vamos ao próximo. Moema, muito obrigada.